Nossa, quanta gente. Eu espero que eu satisfaça a curiosidade de vocês hoje para falar sobre paciência, tá bom? Fechou? Eu vou começar, eu vou tentar dividir essa palestra assim, em duas partes, tá? Eu vou falar agora de uma parte que está ligada à psicologia, porque a gente precisa, muitas vezes, falar sobre isso, e depois eu vou ligar para vocês a questão espiritual, que é o Evangelho, tá bom? Por que eu vou fazer dessa forma? Porque se a gente não entender o nosso funcionamento, como a gente está vivendo muitas vezes, nós não vamos entender como buscar Jesus de uma forma mais objetiva e muito mais saudável, tá bom? Bom, eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui, guardem bem essa pergunta. Muitas vezes a gente vira para o paciente e fala assim, você está de posse dessa informação. O que você vai fazer agora com essa informação? Ok? Então guardem essa pergunta, você está de posse dessa informação. O que você vai fazer com essa informação agora que você sabe? Ok? Então vamos lá. Mais ou menos há uns 3 anos atrás, e eu vou pedir desculpas, eu não quero derrubar a energia da casa não, mas eu preciso trazer algumas coisas para vocês importantes para a gente poder pensar, porque é pensando que a gente chega realmente em algum lugar, é buscando, né, é a fé raciocinada, e a fé raciocinada, gente, muitas vezes ela passa por esses questionamentos que nós temos que fazer, por mais duro que ele seja, tá ok? Então vamos lá, mais ou menos uns 3 anos atrás, vocês vão lembrar que teve um garotinho, que ele invadiu uma fazenda no Paraná e tirou, né, ceifou a vida de alguns animaizinhos. Quem não lembra disso, quem lembra vai saber o que é, e quem não lembra, aconteceu isso. Eu, né, curiosidade, realmente, entrei e comecei a ver alguns comentários. E eu fiquei imaginando uma coisa. Como a gente virou juiz da vida alheia, não virou? Vocês já perceberam? Todos nós viramos juízes da vida alheia. Porque as coisas que eu li, para uma criança de 9 anos, só tem uma explicação. Falta de paciência. Falta de empatia com o próximo. E as pessoas realmente julgavam ao ponto de dizer, essa criança tem que realmente ser presa e, enfim, aí vai. Mas eu trago uma coisa bastante importante para vocês. Aonde é que nós aprendemos a ser juízes da vida alheia? E vocês vão entender por que eu estou perguntando isso, porque é impressionante como a gente olha a vida do outro e a gente aponta o dedo para ela. E aí é que eu entro nessa parte psicológica para vocês entenderem o que está acontecendo com cada um de nós aqui. E, infelizmente, do lado ruim, sabe aquele aparelhinho bonitinho que todo mundo carrega e que todo mundo põe às vezes na bolsa, esquece de desligar, ele toca, e sabe aquela história toda, às vezes, sabe isso? É ele o grande culpado de nós estarmos nesse estado que nós nos encontramos hoje. Por quê? Vocês vão entender. Nós vivemos numa sociedade que ela acaba sendo consumista. E a intenção é trazer para nós, é trazer de nós a nossa atenção ali naquela tela. Só que aquela tela, ela rola, não rola? Você não fica fazendo assim? Não é assim? É até bonitinho. Uau, 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 uau. Vamos lá. Cérebro, o nosso aqui, tem uma capacidade de processar informações. Uma capacidade que é limitada. Então, quando você vê um vídeo lá, por exemplo, de 20 segundos, o que acontece? Você já passa para outro. Às vezes 3, às vezes 5. Aí já passa para outro. E aí vai acumulando várias informações na sua mente. É diferente de você pegar amanhã ou depois e assistir uma palestra aqui do centro, que tem 20 minutos, 30 minutos. Tem um tempo considerável para você absorver, o seu cérebro absorver essa informação, ok? Você processá-la e você poder trabalhar isso dentro de você. A internet não tem. A internet não permite isso. O que vai acontecer? Sabe aquela doença da moda? Qual é a doença da moda? Ansiedade. É a depressão também, mas é a ansiedade. Só que a depressão tem um outro mecanismo. E a ansiedade, ela vem exatamente aí.
Porque eu fico buscando informações, eu quero informações, eu fico sedento de informações, porque se eu não tiver informações, eu não sei conversar com as pessoas, e eu acabo aprendendo a conversar somente com uma tela de computador dentro do WhatsApp, ou somente aquelas informações que estão ali, que muitas vezes a gente nem sabe se são verdadeiras ou não. Bebê reborn, que hoje nós temos. Por que virou febre? Me fizeram essa pergunta uma vez? Uma vez não, faz pouco tempo. E eu respondi simplesmente uma coisa. Eu falei, gente, cada vez que você para na tela para ouvir algum especialista ou alguma loucura dessa, sabe o que acontece? Aquele algoritmo, ele lê 2 milissegundos. Você gosta dessa informação. Aí ele vai buscar outros e joga para você. O que acontece? Virou febre. Mas, na verdade, são pessoas que estão buscando exatamente a nossa atenção. Aí eu pergunto a vocês, vale a pena? Cada um de nós tem que fazer essa pergunta para nós mesmos, todos os dias. Eu estou pedindo para vocês não terem celular, eu estou pedindo para vocês desligar? Não, eu estou pedindo para que a gente tenha parcimônia com essa tela, que é uma tecnologia muito nova e que está atrapalhando a vida da gente. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu fiz um questionamento, eu falei, eu não sou profeta não, tá, gente? Sou um profissional de psicologia, e dentro dos meus estudos eu disse, gente, vão liberar o jogo, e daqui 2, 3 anos nós vamos ter uma pandemia de vício. Hoje eu ouvi, e peço para que vocês assistam a palestra do psiquiatra, que hoje o psiquiatra e o psicólogo são profissionais muito importantes na nossa vida, tá? Eu estou falando na vida terrena, eu ainda não cheguei na nossa questão espiritual. Então, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba fazendo com que o nosso cérebro funcione em modo alta velocidade. O que é isso? Sabe quando você aperta lá, que você não tem nem a paciência de ouvir aquela sua tia, lá de Minas, que fala, uai, sou, entrar e falar que ela tem um áudio longo, você põe em 2 vezes a velocidade? Isso é o nosso cérebro que não aguenta ouvir ela em uma. Isso é sinal que é um problema muito sério. Porque preste atenção quanto o nosso cérebro está acelerado. Você não tem paciência de ouvir ela. E isso acontece com todos nós aqui, devido a quê? A esse enxame de informações que nos chegam. Fora que aquilo, sabe aquela frase, me diga quem tu és e eu te direi, me diga com quem tu andas, perdão, e eu direi quem tu és? Isso cabe muito bem na internet, tá? Porque aquilo que você gosta de ver lá é aquilo que vai aparecer para você. Então, é aquilo que está dentro da sua mente. Então, se você procura lá coisas espíritas, coisas que vão enriquecer o seu espírito, tenha certeza que você está bem acompanhado. Agora, se você vai buscar os bebês reborn da vida e por aí vai, pode ter certeza que você sabe quem vai andar com você. E é muito nítido isso, porque essa falta de paciência, ela está nitidamente adoecendo a todos nós. E eu poderia levantar a mão aqui e perguntar, quem tem paciência? E eu tenho certeza que muita gente vai levantar, e se eu fizer um testezinho pequeno, a gente vai ficar assim, ó. Retiro o que disse. E vai ser assim, porque, de verdade, nós estamos perdendo a paciência. E imagine só, olha, eu vou falar para vocês, pegar um carro agora, sair lá da Zona Leste, dirigir esse carro, ir aqui a Guarulhos, voltar, pegar aqui, vir para aqui fazer essa palestra. Isso aconteceu comigo hoje. Eu saí de lá 4 horas e cheguei aqui 7 e pouco. Aí deu tempo de eu tomar banho? Eu falei, não, passei um perfume, troquei a camisa, troquei o sapato e vamos tocar a vida. E isso adoece a gente. Eu estou contando de mim, mas acontece com todos nós. E está tudo bem. O problema é que a gente precisa tomar cuidado com coisas externas que estão adoecendo a nossa mente. Percebem? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês bem interessante. E eu queria que vocês pensassem o seguinte. Todo mundo sabe que está tendo uma guerra na Ucrânia, não está? Amanhã nós vamos levantar, cada um vai para o seu trabalho, não é verdade? Vai para os seus afazeres, é ou não é verdade? E lá, eles conseguem ir?
Mas eu quero que pense, não respondam assim, não. Eles conseguem ir? Pensem. Então, qual o nível de paciência que aquelas pessoas precisam ter com o dia de amanhã? Primeiro, qual é a certeza de amanhã que elas têm, né? E nós? Nós temos essa certeza de que amanhã, de alguma forma, nós vamos levantar, nós vamos fazer os nossos afazeres. Lá se tenta levar uma vida normal. Outro lugar bastante importante para a gente falar, a faixa de Gaza. Qual o nível de paciência que aquelas pessoas que são nossos irmãos, gente, são nossos irmãos. Tiremos o julgamento do nosso pensamento agora e coloquemos ali que são pessoas que, como nós, professam uma fé, não importa qual seja ela, sentem dor, fome, frio. Qual o nível de paciência daquelas pessoas com a vida? É grande ou pequeno, mas eles têm que ter paciência. Tem ou não tem? Tem. Eles precisam ter, porque eles precisam viver. Eles precisam estar no dia seguinte para buscar alguma coisa. Vamos para a África. Qual o nível de paciência que aquelas pessoas precisam ter? Mas elas precisam. Elas se desafiam a todo dia aprender a ter paciência. Ah, Luiz, mas não é assim. O Espiritismo não ensina que a gente precisa. Ensina. Mas nós estamos falando de algo que eles estão aprendendo e nós estamos? Nós estamos colocando em prática realmente a doutrina espírita? Porque está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, a lição da paciência. E qual é o maior exercício de paciência que nós precisamos ter? Com o próximo, com nós mesmos. E a gente procura o quê? A gente procura lá a internet, a gente procura a informação, a gente procura sobre a vida dos outros, a gente procura reclamar, poxa, mas aquela minha tia lá, nossa, tia Zita lá, ela põe uns áudios lá de 5 minutos e às vezes você não entende nada, só. A gente faz isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. É muito fácil a gente doar. É fácil, e é fácil mesmo. E eu digo a vocês, a doação é tão importante, ou ela é importante para que uma casa espírita dê continuidade ao trabalho. Alimenta e acalenta muitos corações e muitas bocas cheias de fome. Mas a verdadeira caridade é a paciência com o próximo. Essa é a caridade que nós precisamos ter. Porque nós estamos aonde precisamos estar. Nós estamos com a família que precisamos ter, no país que escolhemos. Deus é tão bom que falou, olha, pode escolher o Brasil lá, está tudo bem. Pode escolher aquela família lá, nossa, está ótimo. Nós estamos vivendo aquilo que precisamos viver, com as pessoas que precisamos viver. Agora, como é que nós olhamos essas pessoas? Voltando a essas pessoas lá de Gaza, da Ucrânia, da África, que precisam e estão aprendendo, elas estão aprendendo as lições que elas precisam aprender, como nós, que somos espíritas, que estamos aqui, que temos oportunidade, não podemos aprender a desenvolver a paciência. Como é que eu olho o meu próximo? Nós já paramos para pensar, quem é essa pessoa ao seu lado? Quem é essa pessoa ao seu lado? Nós já olhamos? Nós nunca olhamos, nós não paramos para pensar, nós colocamos a nossa mente em modo automático e vai, e por aí vai, e vivo por viver, e vou assim, e acumulo tarefas, e acho que tenho que dar conta de tudo, e é assim que vamos vivendo. E muitas vezes reclamamos dessa pessoa, mas eu devo dizer a todos vocês, são essas pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes, que são difíceis, que são nossos professores.
Esses são os verdadeiros professores. Como é que se lapida um diamante? Com outro diamante. E como é que nós estamos sendo lapidados? Por esses diamantes que também têm imperfeição. Agora, imagina nós vivendo num planeta que só tem pessoas do nível de Jesus. Será que a gente tem paciência para estar lá? A gente não consegue ver um áudio de 2 minutos da tia Zita que faz aquele bolinho de chuva gostoso? Nós não conseguiríamos, porque nós não estamos prontos. Porém, é o nosso olhar que está deturpado. É a nossa visão, é o nosso jeito de ver a vida, é a nossa falta de fé que se vem fazendo isso conosco. Isso acontece no planeta, e eu acredito que a minha geração viveu isso, e é uma geração que está aqui presente hoje, que é quando nós tivemos a liberdade. E essa liberdade fez com que a gente, muitas vezes, achasse que o mundo é nosso, e que a gente podia fazer o que queria. Aí acontece que hoje nós temos a liberdade e achamos que podemos falar o que queremos e falar o que quisermos. Mas não é bem assim. Porque a gente muitas vezes esquece que na escola da vida onde nós estamos aqui, seja no planeta, seja nessa cidade, seja no Brasil, todos nós estamos matriculados no mesmo curso. Qual o nome do curso? Aprender a amar. E aprender a amar é aprender a ter paciência. Aprender a ter paciência é olhar o próximo de forma diferente. E olhar o próximo de forma diferente é ressignificar aquilo que aquele próximo, seja seu marido, seja seu pai, seja seu irmão, seja seu chefe, seja sua esposa, realmente, verdadeiramente, do fundo do coração, com humildade, o que este ser bendito que veio estar na minha vida está fazendo para que eu possa desenvolver a paciência para estar aqui, para estar vivendo nos dias de hoje. E eu não consigo fazer isso. Eu desenvolvi uma ideia, nós desenvolvemos uma ideia que a gente pode falar o que quiser e nós somos o dono da razão. Somos o dono da razão. E tudo aquilo que eu disser lá no grupo do WhatsApp, ou que eu colocar, né, nas reels, nas postagens da vida, isso tem um poder e eu acho que eu sou soberano sobre isso. Porém, lembremos, todos nós aqui estamos na mesma sala de aula. Talvez nós lemos um capítulo a mais e entendemos ele. E aquele nosso irmão não leu esse capítulo, mas ele muitas vezes, sem saber, está nos pedindo ajuda, ou ele está tentando extrair de nós aquilo que nós temos de pior, para que a gente possa enxergar e mudar. Mas nós temos paciência para isso? Não temos. Nós temos condições realmente de sermos humildes e olhar? Tem uma história que é muito bonitinha, eu acho ela fantástica, vocês vão entender. Eu acho que vocês já ouviram essa história, mas eu não vou trazer. Bom, eu vou trazer. Eu ouvi essa história do pastor Cláudio Duarte, e eu achei ela muito linda e muito propícia para a gente perceber como nós estamos hoje, nos dias de hoje. Isso é em todos os níveis, em questão da paciência. Ok? Ele foi levar a esposa lá no cabeleireiro. A rua que ele foi levar a esposa era uma rua de muito trânsito, não tinha onde estacionar. Então ele falou assim para a esposa: olha, você, por favor, só me liga quando terminar realmente de fazer o cabelo tal, que eu venho aqui, te pego, e não posso nem estacionar, e já pego você e levo embora. A esposa fez isso, só que a esposa encontrou uma amiga na saída. Coisa comum que acontece conosco, né? E ele veio, e a esposa começou a demorar.
E aí, como é que nós agiríamos nisso? Nós teríamos paciência? Mas não teríamos mesmo, né? Nós não ia ter paciência nenhuma se a gente sentado no volante do carro esperando o companheiro ou a companheira. Mas só que ele ficou ali, ele, né? E diz ele que foi tocado, e a verdade é que os bons espíritos, e a gente sabe que também estava ao lado dele, o intuíram. Se fosse um amigo, como você agiria com esse amigo se ele entrasse no carro? Essa é a pergunta fundamental que temos que fazer. Ela entrou, ele disse que ela entrou, e aí ele, depois dessa reflexão, ele realmente, né, poxa, a minha companheira, a mulher da que eu estou casado e tudo mais. Mas a pergunta que fica a nós é, como nós estamos agindo nisso? Perdão. Como é que a gente faz se a nossa esposa ou nosso marido demora um pouco mais ou não faz aquilo que ele está falando? Que nós estamos pedindo muitas vezes. Né? A gente fala, eu acho que eu estou cobrando demais, eu estou tendo paciência. E aí, para que a gente comece a finalizar, porque eu acho que eu tenho que ir já finalizando, né? 5 minutos, né? Gente, às vezes eu me perco. Mas olha, eu vou dizer para vocês, para que a gente comece a mudar isso, primeiro, ressignifique essas pessoas que estão ao nosso lado, conheçam elas, saibam quem são. Sabe qual é a coisa mais gostosa que acontece muitas vezes quando nós vamos entregar um alimento na rua, fazer um trabalho, ou quando você está atendendo uma pessoa que tem necessidade? Eu gostaria até de ter tempo de contar um acontecimento comigo, perdão, na sexta-feira, que eu caí de paraquedas num trabalho e era sobre luto, eu estava falando para minha irmã aqui, eu saí de lá os olhos lacrimejando, não, chorando mesmo, não estava lacrimejando não, estava chorando, chorei feito criança, e falei, tá bom, eu sou um ser humano, antes de psicólogo eu sinto dor. Eu queria contar isso para vocês, não vai dar tempo, mas conheçam as pessoas. A gente olhar nos olhos das pessoas é muito bom. Faz bem. Quando a gente quando a gente é recepcionado com o olhar, com um sorriso, aquece a nossa alma. Nós não viemos sozinhos nesse planeta. Nós precisamos, gente, a gente precisa tirar essa ideia de que nós não precisamos um dos outros, nós precisamos. E aí é o sabor da vida, a necessidade que cada um tem de cada um de nós. Melhore aquilo que vai vir para o seu celular. Vá buscar as coisas que tragam paz. Abandone um pouquinho o celular, abandone. Vá ler um livro. Vocês sabem o que acontece com o cérebro quando nós lemos um livro? Vocês têm ideia? Perdão, gente, vocês me desculpem, viu? Hoje... eu vou tomar, dá licença, rapidinho. Agora, dá para a gente fazer mais meia hora. Sabe o que acontece? Não, eu vou falar para vocês assim, ó. Se vocês forem lá no livro há 2000 anos, eu vou dar esse exemplo para vocês entenderem. 2000 anos, tem nas margens do Tiberíades, Publio Lentulus encontra Jesus. Quando você começar, façam esse exercício em casa hoje. Quando você começa a ler aquilo e que ele começa a narrar toda aquela cena, o nosso cérebro cria aquilo e aquilo dá uma satisfação tão grande que o nosso cérebro começa a produzir dopamina, serotonina, em tamanhos que nos traz um prazer muito grande. E eu estou falando para vocês que isso desacelera nosso corpo e a nossa mente. Então, vá ler. Fora isso, o que vai encostar ao nosso lado são espíritos iluminados que vão viver essa situação com a gente. Se nós pararmos agora, minutos, na hora da prece, na hora do encerramento,
Busque a Jesus. Tenho certeza que nós vamos sentir isso no nosso dia a dia. Porque essa falta de paciência, ela nada mais é do que nós estarmos muito no mundo externo, nas telinhas de computador, e pouco no nosso mundo interno, buscando realmente o Evangelho, buscando realmente boas leituras, buscando coisas que nos constroem como seres humanos melhores. E aí a gente esquece de que quem está ao nosso lado é um bendito professor, que nós também temos a responsabilidade de sermos professor desse ser. E essa é a vida, essa é a beleza da vida e da obra de Deus, é estarmos juntos, pacientemente, acreditando que Jesus nunca vai nos abandonar, que este planeta não está fora de controle, e que Deus, sempre que eu... É como a música, né? Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Para que a gente comece a treinar a paciência. Saia dessas telas e busque o Evangelho, livros. Se for buscar na tela, busque coisas que nos engrandeçam e não coisas que destruam com a nossa capacidade de interpretar informações que dali vêm. Ou querer saber do mundo coisas que não fazem parte, que não vão nos acrescentar a nada. Busquemos assim a paciência. Busquemos assim o amor de Deus, que está ao lado seu, seja ele seu filho, sua esposa, seu chefe, seu marido. Porque essa é a vida, e essa é a grande alegria de viver. Obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham gostado, que a doce paz de Jesus esteja com vocês e até uma próxima.